falar, pessoal, questão 68. Demonstrar que em toda PA com um número ímpar de termos, então eu disse aqui que a PA tem N termos, né, em que esse N é ímpar. O termo médio é igual à diferença entre a soma dos termos de ordem ímpar e a soma dos termos de ordem par. Então, olha só, vamos começar com um exemplinho básico, né? Se a nossa PA tivesse 3 termos, a gente teria o A1, o A2 e o A3, certo? E o termo central seria o A2, ok? Se a nossa PA tivesse 5 termos, A3, A4 e A5, o nosso termo central seria o A3. Nota que A2 seria, olha só, olhando para os índices, né? O próximo aqui seria o A4, né? O próximo aqui seria o A6, né? Repare que esse índice aqui, ó, é o dobro do termo central. Esse índice aqui é o dobro do termo central. Então, se eu digo que a minha PA tem N termos, o termo central vai ser o N mais 1 sobre 2. Porque se eu pegasse N sobre 2, como esse N é ímpar, não vai ser um termo, né? A gente não tem o termo 3,5, não tem o termo 2,5, certo? Então, olhando os casos pequenos, a gente consegue perceber que o termo central vai ser o N mais 1, que seria o próximo, dividido por 2, ok? Esse é o índice, né? O índice é N mais 1 sobre 2, tá? Não é o termo que está sendo dividido por 2. Eu vou dizer aqui que a minha razão é R e o primeiro termo é A1, certo? Tranquilo? Esses aqui são os dados da nossa PA. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que esse termo central... Aqui ficou horrível, né? Primeiro termo. Aí melhorou. A gente quer mostrar que o termo central, ou seja, o A índice N mais 1 sobre 2, é igual à soma dos termos de ordem ímpar com a soma dos termos de ordem par. Beleza. Repara o seguinte, eu vou ter uma quantidade de termos aqui. Que quantidade é essa? Que quantidade de termos eu tenho aqui? Quantos números pares eu tenho nesse caso? Eu tenho um par e 2 ímpares, né? Certo? Aqui eu tenho 1, 2 par e 1, 2, 3 ímpar. Opa. Repara de novo, olha só. O que o 3 é? É metade desse cara, certo? O que o 2 é? É metade desse cara. E quem que é esse cara? Esse cara é o N mais 1, né? Então, aqui a gente vai ter N mais 1 sobre 2 termos, certo? Então, vou botar aqui. Quantidade N mais 1 sobre 2. E aqui, e o par? O par, nesse caso aqui, eu tinha 1, certo? Quantos termos eu tinha? Eu tinha 3. O que 1 é? O 1 é metade do termo central, né? Por coincidência aqui, porque aqui não tem nada a ver com a vida, né? Olha só, quem que é o 2? O 2 é N menos 1, certo? Ok? Aqui é a mesma coisa, olha só. O 2, se eu pegar N menos 1, que é o 4, e dividir por 2, eu chego no 2, ok? Então, ao invés de fazer N mais 1 sobre 2, a gente vai ter a quantidade de N menos 1 sobre 2, certo? Então, eu tinha 5 termos e eu quero chegar no 2. O 2 é metade de 5 menos 1, certo? O que 1 é? O 1 é metade de 3 menos 1, certo? Tranquilo? Então, beleza. Achamos as quantidades que a gente queria, achamos as informações, vamos provar isso. A gente começa por esse lado, né? Porque ele é o mais extenso, então é mais fácil a gente chegar nesse do que desmembrar esse para chegar nesse cara. Eu chamei esse cara aqui de 1 para a gente não ter que ficar escrevendo ele 1000 vezes, tá? Então aqui, esse 1, ele é o A1 mais A3 mais blá blá blá. Aliás, eu vou botar até mais um. Mais A5 mais até o AN, né? Como o N é ímpar, ele faz parte desse grupo. Repara aqui, qual é a diferença entre A3 e A1? É 2 R's, né? Em que o R é a razão da minha PA. A razão, qual é a diferença entre 5 e 3? Também é 2R. Ou seja, esse cara aqui, ele acaba formando uma PA, certo? Com quantos termos? Com N mais 1 sobre 2 termos, em que a razão é 2R, certo? Então, aqui, esse somatório aqui, ele vai ser o somatório da PA, né? Em que o primeiro termo é A1, o último termo é a N,
certo? A quantidade de termos é n mais 1 sobre 2, né? E a gente tem que dividir isso aqui por 2, certo? Que é o somatório da PA. Então, beleza. Isso aqui vai ser... Olha só, o AN, a gente até pode desmembrar ele mais um pouquinho como A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Se quiser desmembrar um pouquinho mais. Mas tá, vamos deixar aí. Mais AN vezes N mais 1. E esse 2 com esse 2 vai dar dividido por 4, né? Beleza, então a gente chegou aqui. Isso daqui é isso. Vamos pro 2. O que é o 2? Deixa eu botar em outra cor aqui. O somatório 2 vai ser bem semelhante. A2 mais A4 mais tal, até o AN menos 1. E repara que a diferença entre esses dois é 2R, a diferença entre o A6 e o A4 também é 2R. Então, de novo, forma uma PA, em que o primeiro termo é o A2, o último termo é o AN menos 1, e a quantidade de termos é N menos 1 sobre 2. E isso dividido por 2. Portanto, a gente chega em A2 mais AN menos 1 vezes N menos 1, isso sobre 4. Beleza? A gente quer diminuir os dois, né? Então, vou apagar aqui. Agora, a gente vai fazer a subtração dos dois. Então, vou botar em outra cor. A gente vai fazer 1 menos 2, que é o que a gente quer aqui, né? Então, o 1, a gente chegou em A1 mais AN vezes N menos 1 sobre 4. N mais 1. Menos, do outro lado a gente chegou em A2 mais AN menos 1 vezes N menos 1 também sobre 4. Beleza. Vamos expandir esse negócio. Isso aí vai dar tudo sobre 4, né? Já facilitou. A1 vezes N. A1 vezes 1 dá A1, né? AN vezes N mais a N, né? Fiz a distributiva aqui. Menos A2 vezes N. Aqui vai dar menos A2, né? Então, mais A2. Aqui, AN vezes AN menos 1 vezes N. E mais, esse aqui é menos, né? Opa, não esqueci que é A2. Por que esse cara aqui é menos? Deixa eu ver aqui. Porque aqui tem o menos, né? Esse vezes esse dá positivo, com esse dá negativo. E por último, eu tô fazendo esse cara vezes esse, que dá menos AN menos 1. Com o menos aqui de fora, vai dar mais. Então, AN menos 1. Beleza. Vou juntar quem está sendo multiplicado por N e os caras que não estão sendo multiplicados por N. Então, multiplicados por N, a gente tem o A1 mais o AN menos o A2 menos o AN menos 1, certo? Que não estão sendo multiplicados pelo N, a gente tem o A1, o AN, o A2 e o AN menos 1. Isso tudo sobre 4. Beleza. Prosseguindo aqui com a conta. Aqui vai dar N que multiplica A1 menos A2, esse cara menos esse. AN menos o AN menos 1, olha só. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui, vou até botar em outra cor. O AN menos o AN menos 1. Quem que é o AN menos 1? O AN menos 1... Vou até escrever ao contrário. Esse cara aqui, o AN, ele é o AN menos 1 mais a razão, certo? Esse cara aqui vira o AN. Então, menos AN menos 1. Corta, corta. Essa subtração sobra apenas o R, né? Entre esse e esse sobra apenas o R. Entre esse e esse, olha só. A1 menos A2. O A2, ele é o A1 mais a razão. Ou seja, vai cortar e vai sobrar menos R, certo? Aí, beleza. Do outro lado, a gente tem A1 mais A2 mais AN mais AN menos 1. Vou botar tudo em função do A1, tá? Aqui vai ficar A1, né? Que é esse próprio cara. Esse cara ali é o A1 mais N menos 1 vezes a razão.
Esse cara aqui é o A1 mais a razão. E por último ali, deixa eu jogar esse cara aqui para baixo para ter espaço. Por último aqui, a gente vai ter que esse cara aqui é o A1 mais N menos 2 vezes a razão. E isso tudo tá sobre 4, né? Ok. Esse cara aqui zera, né? E a gente vai ter quantos A1? 1, 2, 3, 4. Então, 4A1 mais quantidade de razões N menos 1, opa, mais 1 aqui, mais N menos 2, né? No caso, eu tô botando o R em evidência. Isso sobre 4. E isso aqui dá o quê? 4A1 mais R vezes quanto? N mais N, 2N. Esse cara corta com esse, menos 2. Isso sobre 4. Prosseguindo. Trabalhosa essa questão. 4A1 mais... Posso botar o 2 em evidência aqui em tudo, né? Posso botar o 2 em evidência. Então, botando 2 em evidência, vai ficar 2A1 mais 2, aliás, mais R que multiplica N menos 1, né? Botei o 2 em evidência aqui, 2 em evidência aqui, certo? E aqui embaixo é 2 vezes 2. Beleza, corta, corta. Ok. Sobrou pra gente o quê? 2A1 mais N vezes a razão, ou, aliás, N menos 1 vezes R, né? Isso sobre 2. Certo? Ok. Então, olha só. Vou separar as parcelas aqui, né? Vai ficar 2A1 sobre 2 mais N menos 1 sobre 2 vezes R. Beleza, pagando aqui. Posso cortar esse cara, vai sobrar A1 mais N menos 1 sobre 2, né? Repara que, olha só, a gente quer chegar em N mais 1 sobre 2. Beleza. N menos 1 sobre 2 vezes o R. Dando uma pausa aqui, tá? A gente chegou aqui, esse somatório é isso daqui. Quem que é o AN mais 1 sobre 2? O AN mais 1 sobre 2 é o A1 mais N mais 1 sobre 2 menos 1 vezes a razão, né? Botando no termo geral, né? E isso aqui dá A1 mais N mais 1 menos 2 sobre 2 vezes a razão. Fazendo essa subtração aqui, a gente chega em A1 mais N menos 1 sobre 2 vezes a razão, que foi o somatório que a gente chegou, né? Então, aqui, ó, fazendo o caminho contrário aqui, né? Daqui vem pra cá, a gente chega aqui. Esse somatório aqui e esse somatório aqui, a diferença entre os dois, né? A gente realmente chega no termo central, certo? Bem trabalhosinha, né? É uma questão tecnicamente simples, porém ela é bem trabalhosa de se escrever, né? Ok? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.